E no sabadão à noite foi sabadão de Cruzeiro e Grêmio, e um Cruzeiro muito intenso, de muita entrega, de muita qualidade no seu futebol. Thiago, Dan, Gui, eu queria ouvir vocês para falar sobre esse Cruzeiro que bateu o Grêmio e poderia ter feito um placar bem mais avantajado, porque o Cruzeiro criou possibilidades para isso, dominou totalmente a equipe do Grêmio. O Cruzeiro correu pouquíssimos riscos, teve uma bola na trave no finalzinho do primeiro tempo, mas o Cruzeiro correu pouquíssimos riscos, foi muito bem, e como eu falei no início do programa aqui na nossa transição, o meio-campo jogou bola pra caramba, muita bola, qualidade de Matheus Pereira, qualidade do Gerson, que jogou bastante. É a terceira partida seguida que a gente vê aquele antigo Gerson que a gente queria ver jogando pelo Cruzeiro, mas o Romero joga bola pra caramba, Thiagão. Muita bola. E assim, Elton, eu acho que não dá pra falar do jogo do Cruzeiro sem citar esses personagens mesmo que você colocou. E aí eu acrescentaria um que é o Christian. Cara, o Christian é o cara que talvez seja o patinho feio desse elenco. Mas, bicho, como joga bola. Ele é o operário. E é um baita operário. Baita operário. É um baita operário. O Cruzeiro tem um baita meio campo. Eu gosto muito desse quarteto que você citou. O Lucas Romero, ele dá muita segurança ao meio campo. E, cara, ele desenvolveu nessa volta ao Cruzeiro uma capacidade de chegar ao campo adversário que é impressionante. Seja com passe, seja com finalização, fez o gol de fora da área, né? Seja com criação de jogadas. Então, assim, o Lucas Romero é o cara que, pra mim, o Cruzeiro depende muito dele. E aí tem um Gerson que começa a jogar mais bola do que no início da temporada. Sim. Lembrando mesmo aquele Gerson do Flamengo. E aí a gente vai avançando nesse meio campo, pela direita ou pela esquerda, no caso desse jogo pela esquerda. O Christian, ele joga bola demais, ele ajuda na marcação, ele contribui na criação de jogadas, ele finaliza gol, ele tem 6 gols na temporada, já é a temporada mais artilheira da carreira dele. 5 gols no Brasileiro. Exato. Então assim, é um cara extremamente capaz. E o Matheus Pereira que, de verdade, velho, eu vi um vídeo do Marcelo Beckler hoje pela manhã e eu concordo 100% com ele. Se o Matheus Pereira tivesse um marketing um pouquinho mais agressivo, ou estivesse jogando num Flamengo, num São Paulo, num Corinthians, num Palmeiras, ele estava na seleção brasileira. Ele estaria na seleção brasileira. O Matheus Pereira é dotado de uma capacidade de recurso que, cara, no Brasil hoje, ninguém faz o que ele faz jogando como um meio atacante, um cara de criação. Ninguém. A gente olha pro Matheus Pereira e ele tem capacidade de marcação, capacidade de criação, de finalização. Ele pensa o jogo. Então, o Cruzeiro tá muito bem servido hoje em relação a esse meio campo. E um ponto positivo que pra mim é algo que a gente precisa enaltecer, o Arthur Jorge, é a volta do jogo vertical. O Cruzeiro é um time extremamente vertical. Sabe o que me chamou a atenção? Poucos toques o Cruzeiro chegou ao gol adversário. Eu tava trabalhando no Mineirão, tava na beira do campo. Uhum. E aí, quando foi encaminhando pro final, fui pra perto do banco do Cruzeiro. E os auxiliares dele são mais pilhados do que ele. O Cruzeiro ganhando, o jogo já tava em 50 e até 51, o juiz já tava com o apito na boca, o Matheus Cunha pegando a bola pra bater o tiro de meta e o auxiliar, vamos. Então, assim, intensidade o tempo todo e o Cruzeiro, assim, principalmente no primeiro tempo, se não fosse o Everton, que é bom goleiro, teria ganhado de uns 4-0 tranquilamente. O Grêmio não ofereceu riscos. E o Arthur Jorge deu um voto de confiança ao Matheus Cunha, né? Isso é importante ser ressaltado. Matheus Cunha que me pareceu um pouco inseguro em alguns lances, mas não comprometeu. A bola também não chegou, sim, né? Hoje eu acho que não é do dia da gente bater no garotinho, não. Sim, né? não. Eu tô enaltecendo o Arthur Jorge de não ter perdido essa confiança. Eu nem sei se é tanto assim, viu, Gui? Que eu de verdade, eu imagino que se o Otávio não tivesse nenhuma intercorrência, que acabou que aconteceu, mesmo que seja uma coisa natural, o de torcer o dedo, sim, como acontece com goleiros, é uma coisa bem rotineira. Se não tivesse ocorrido nenhuma intercorrência, eu acho que a gente teria o Otávio como titular, e isso pode acontecer contra o Goiás. Eu não descarto ainda essa situação do gol, que eu acho que é uma coisa que incomoda muito, é nítido que incomoda, é nítido que isso aí
deixa um pouco mais fragilizada o mental do sistema defensivo, mas o jogo contra o Grêmio é um jogo pra gente exaltar mais Sim. do que apontar erros. E assim, impressionante, agora só um ponto negativo pro Grêmio, né? Falar do Grêmio especificamente, é um arame liso, ou um barbante bem lisinho o meio-campo do Grêmio. O Matheus Pereira, ele bailou no meio-campo. Ele fazia o que ele queria. E assim, com um latifúndio de liberdade pra ele, quando ele pegava a bola no meio-campo. Tinha momento que eu olhava e falava assim, o jogo tá parado? Ninguém foi no Matheus. O Matheus pega a bola assim, levanta a cabeça, olha pra um lado, olha pro outro. O gol era questão de tempo. De tempo. O lance do primeiro gol, qualidade total. O lance do primeiro gol, o Gerson sai da defesa até o ataque, que depois é ele que dá o passe pro Christian fazer o gol. Sem ninguém marcar. Sem ninguém marcar. E assim, tabelando, buscando jogada. Cara, é impressionante. Eu queria pontuar duas coisas nessa vitória do Cruzeiro. Provavelmente é o primeiro jogo do Cruzeiro com aquela formação titular ideal, sem o William na lateral direita, com o Romero no meio, Caio Jorge no ataque, Matheus Pereira e Gerson conduzindo pelo meio e Christian e Arroio abertos ali, né, fazendo o que tem de melhor para oferecer ao Cruzeiro hoje. E é o primeiro jogo do Cruzeiro na temporada que eu não vejo nenhum dos 11 titulares roubando. E quando eu falo roubando não se entregando. De trote, sem se comprometer na marcação. O Cruzeiro marcava com os 11 jogadores, com os 10 de linha e o Matheus Cunha atento ali no gol. E o que jogou o Jonathan Jesus ainda? Cara, o Jonathan Jesus é uma joia. O Cruzeiro vai vender esse garoto em breve e vai vender muito bem, porque ele é muito bom jogador. E eu quero dizer um negócio. No início do ano, eu tinha plena convicção que era importante vender o Jonathan Jesus pelos 11 milhões de euros. O Tite não deixou. O único acerto do Tite. Então dá pra cravar que foi o único acerto do Tite no Cruzeiro. Cara, que não quis vender o Jonathan Jesus. Porque esse moleque dá pra vender por mais. Cara, ele é muito bom. Outro detalhe que eu queria dizer é a importância do Lucas Romero para esse elenco do Cruzeiro. Porque hoje o Cruzeiro só tem o Romero como primeiro volante de ofício. O Wallace já é caso passado. O Lucas Silva quebra galho na posição. O Matheus Henrique eu nem preciso falar. Então o Romero ele tem uma importância de liderança nesse elenco, tem uma importância de característica e uma importância de entrega, de contagiar os outros jogadores. Contra a Universidade Católica, eu falei muito sobre a importância do Matheus Pereira tentar passar esse contágio para os colegas, porque o Matheus Pereira estava uma rotação acima dos outros jogadores naquela partida. E com o Lucas Romero com ele no meio de campo, parece que essa condução é mais simples. Acho que a galera vê, o Matheus tá correndo pra caramba, o Romero tá correndo pra caramba. Não vai ser eu que vou roubar, não vai ser eu que vou trotar. Sabe a importância também do Romero em outro ponto, que é curioso a gente parar pra pensar e pra comentar? A tranquilidade que ele gera pro Gerson. Sim. O Gerson olha e fala assim, cara, tem um perdigueiro, um pitbull ali atrás, correndo, marcando e protegendo o Fabrício. E auxiliando na frente. Protegendo o Fabrício e o Jesus. E ainda é capaz de dar os 3 passos, 4 passos à frente. O Gerson fica numa tranquilidade, falando assim, cara, eu vou ficar aqui porque a bola vai chegar aqui, essa parte aqui eu posso controlar, porque lá atrás tem um cara igual o Romero. Sim. Então isso passa pelos jogadores também. Quando a gente pode achar, não, é tudo mecanizado, tudo controlado. Não, ali tem gente, tem humanos, tem pessoas. Então, essas situações, essas ligações, principalmente quando se encontra ao Gerson e o Romero, é o que vai dando esse brilho à equipe do Cruzeiro e à outra. E ainda, você tem um Matheus Pereira nesse meio campo. Mas eu destaco também o Fagner, porque na partida contra a Universidade Católica, o Gerson estava marcando para ele, para o Matheus Henrique e para o Cauã, depois o William. Quando você tem o Fagner e o Romero, você fica muito mais tranquilo na marcação e por isso o Gerson conseguiu sair mais para o jogo, né? Não ter que correr tanto na frente e atrás. O Gerson é um jogador muito importante para o Cruzeiro, mas ele ainda é um ser humano. Se ele ficar sendo tão exposto todos os jogos, ele naturalmente vai ter problemas. Então é importante o Gerson ter descanso e ter alguém do lado dele nesse meio-campo que faça muito bem a função de primeiro volante, para que ele consiga agregar e se dedicar mais ao campo de ataque do Cruzeiro. Isso é muito importante. Ô Gui, você estava na beirada do campo, então só te perguntar, Fabrício Bruno
Matheus Pereira, além do Lucas Silva, né, desfalcam o Cruzeiro aí contra o Remo no Campeonato Brasileiro. Sim. Alguém forçou cartão ou foi tudo natural? Não, eu acho que foi natural. Até o do Pereira eu vi muita gente falando, mas não tinha jeito, foi uma jogada que ele mata, né? Não tinha jeito. O Grêmio, acho que era o Amuso, ia com o corredor livre ali pela esquerda e ele tinha que fazer a falta. Pendurado contra o Remo, somente o Gerson, né? Isso. Isso, né? Se ele tomar depois cartão, clássico, ele fica né? fora contra o Atlético. Por isso que eu te perguntei a respeito se alguém aqui forçou cartão, Não, acho que não. Pensando no clássico, né? Mas ninguém ia menosprezar o Remo, um jogo fora de casa. Jogo duro. Os 3 pontos contra o Remo são os mesmos 3 pontos contra o Atlético. E o Cruzeiro, uma crescente, não pode tropeçar contra o Grêmio, Não, e né? assim, contra o Remo. Contra o Remo, é a o Grêmio consolidação. foi... É a consolidação perfeita para que o Cruzeiro se afaste da zona de abaixamento. E o jogo vai ser no Cruzeiro Baianão e não no Mangueirão, O né? Cruzeiro chegou a 13 pontos. É o menor, né? É o que fica no centro. O Cruzeiro tá com 13 pontos? 13 pontos. 13 pontos. E hoje o primeiro da zona tem 12. 12. Corinthians. Uma vitória, o Cruzeiro pode... Faz aquela gordura. O Cruzeiro pode ter uma gordura boa em relação à zona de rebaixamento e já começar a pensar em outra coisa no Campeonato Brasileiro. Não, dependendo da combinação de resultados, o Cruzeiro pode dar um salto até a 9ª posição. Cara, vamos lá. Por exemplo. Nesse primeiro momento, o pensamento do Cruzeiro não é o título do Campeonato Brasileiro. Não, acho que o pensamento do Cruzeiro... Não, mas vamos lá, gente. Vamos só fazer essa reflexão. O momento do Cruzeiro é gerar tranquilidade para ir bem nas Copas. Sim. É a tranquilidade. O Cruzeiro precisa de tranquilidade no Campeonato Tipo Brasileiro. assim, o brasileiro tá tudo bem. Agora nós podemos botar nossa cabeça... Agora vamos focar na Copa. Se eu te disser que dá pra pensar na Libertadores. Entre os primeiros colocados pela Libertadores, você acha que eu tô sendo precipitado demais? Eu acho que o São Paulo, que é quarto, tem 7 pontos só de vantagem. Então, mas eu acho que é desnecessário nesse momento o Cruzeiro criar isso. O torcedor pode ficar criando. Pode até imaginar que o Flamengo e o Palmeiras e o Flamengo vão perder tudo e o Cruzeiro vai ganhar tudo. Não, então, mas é que isso eu não consigo acreditar que acontecerá. Mas eu não duvido do Cruzeiro se aproximar de um São Paulo. Você tá falando do G4. Do Fluminense, talvez. O Fluminense tá bem pra cacete. Mas de um São Paulo, do Cruzeiro se aproximar de um G4 ou G5 do Campeonato Brasileiro. Né? Dele se aproximar de um G5 do Campeonato Brasileiro. Não duvido. Pela capacidade que esse time tem. E assim, aí os caras vão falar, mas o Grêmio tá mal, não sei o quê. Cara, mas é o Grêmio que joga o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não tem que enfrentar o PSG, o Bayern, o Arsenal e o Atlético de Madrid, que são os 4 semifinalistas de Champions. O Cruzeiro tem que enfrentar o Grêmio mesmo, e ganhar do Grêmio. Se você enfrenta o Grêmio e ganha do Grêmio, significa que você está fazendo bem o que você tem que fazer pro seu campeonato. Então o Cruzeiro recebeu o Grêmio, poderia ter goleado, poderia ter feito um placar até maior. E o Cruzeiro, para mim, pela capacidade que esse time tem, e a gente tá vendo de novo com o Arthur Jorge, esse time tem capacidade para mim de brigar lá pelos 5. Valu estaria me matando aqui me escutando falar isso. Título eu acho que já era Mas título mesmo. Eu acho que não dá, cara, porque o Cruzeiro teve um início de temporada muito ruim. Eu acho que a meta do Cruzeiro hoje está mais próxima do que o Guilherme falou, que é buscar essa tranquilidade no campeonato. Tá tudo bem no Brasileiro, vamos embora pra Libertadores. Vamos pensar em avançar nessa Libertadores, porque o Cruzeiro tem até o meio do ano para se classificar na fase de grupo da Libertadores. Isso. E aí, consequentemente, até o meio do ano não dá para se aproximar tanto do G4. O jogo com o Boca é antes ou depois do Clássico? Depois. Dia 28. 28. Boca não, é antes. É antes. O Clássico um jogo antes. E um depois. O Cruzeiro joga aqui contra o Boca. Então é Remo e Boca. Goiás, Remo e Boca. Goiás, Remo, Boca e Atlético. Isso. E quando vocês estavam falando do Atlético, eu queria citar exatamente isso, que o Cruzeiro vai ter uma semana tranquila, entre aspas, de ficar em casa, e o Atlético vai jogar contra o Cienciano na altitude do Peru. Então o Atlético deve vir muito cansado para esse clássico, provavelmente sem todas as peças. E que não vai poder poupar porque perdeu o Puerto Cabello. Mas o curioso é que, assim, é claro que o Atlético vai ter as suas dificuldades de viagem, mas vai pegar um time ruim. Sim. O Cruzeiro vai pegar um time que vai exigir ao máximo dos seus atletas. Ontem eu assisti River e Boca muito cascudo, viu? Não é o melhor Boca da história, não tô dizendo isso. Mas esse assim, Boca é melhor do que aqueles outros que a gente viu nos últimos anos. Eu assisti Boca e Barcelona do Equador, ficou 3-0 pro Boca. Cara, esse meio de campo do Boca Juniors Paredes. É muito bom. Ascacibares Estudiantes. Tem aquela música do Titãs, a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Esse Boca é o melhor Boca dos últimos 5 anos. Cara, é o melhor Boca dos últimos 5 anos. Né? Pelo que apresentou até contra o Barcelona de Goiás. Muito melhor do que ele chegou na final com o Fluminense. Nossa senhora, bem melhor. Que ela não ganhava, o mágico. Chegou o Boca, sem ganhar. O Boca mágico, né? Aquilo ali é um escárnio. Vou falar uma coisa pra vocês. Times brasileiros que estão precisando de lateral esquerdo
vai na Argentina e contrata Lautaro Blanco. O Blanco jogou no Boca do ano passado. Que ano que o Cruzeiro jogou contra o 24? O Blanco já estava naquele time. No time que o Cruzeiro elimina. Mas o Blanco hoje ele tá mais maduro. Então ele tá mais pronto. Ele já foi pra Espanha e voltou. O passe que ele deu contra o Barcelona, que é o que ele corre na linha de fundo e dá um carrinho na bola. Eu não sei se você reparou nessa jogada, mas antes ele deixa o jogador do Barcelona no chão, no corpo. Sim. Parece uma criança o jogador do Barcelona. Cara, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador, Blanco. Tirou a invencibilidade do Cudê ontem, dentro do Monumental lotado. Pois é. Por falar em Lautaro, você tem uma notícia, né? Uma notícia que o Lucas Mussetti, né, lá que faz a cobertura do Santos, trouxe e que, na verdade, o Alexandre Matos falou em coletiva. O Lautaro está emprestado para o Cruzeiro ao time do Litoral Paulista. E acabou que ele tinha contrato até o meio do ano e esse contrato já foi estendido. Eu confirmei com uma pessoa do Cruzeiro agora na parte da manhã. Já foi estendido até dezembro deste ano. Lautaro não retorna ao Cruzeiro na metade da temporada, volta no final do ano. E eu estou tentando apurar se tem multa, se tem opção de compra, passe fixado, se o Cruzeiro recebeu alguma coisa por essa extensão, porque quando o Lautaro foi para o Santos, o Cruzeiro recebeu cerca de R$500 mil pelo empréstimo. Agora, com essa extensão, que parece que já estava prevista, eu estou tentando entender se tem alguma questão extra aí. Mas... Seria útil aqui? No elenco que tem o Chico da Costa... eu acho que não. Cara, eu preferia já foi, ele. gente, já foi. Não, eu preferia ele ao Chico da Costa. Não. Utilidade, eu gostei da sua frase, da sua zoeira, mas não dá. Você tem visto os jogos do Santos? Você tem visto? Sim. Cara, o Lautaro... É muito abaixo. Não dá, cara. Não cara, dá. É um ritmo infelizmente não eu tenho certeza que o Cuca não gostou dessa notícia. Eu não acho que é ritmo, eu acho que é habilidade mesmo. Ele não tem habilidade. Não, eu falo que ele tá num ritmo muito abaixo. Quando eu falo ritmo, é numa qualidade muito inferior aos jogadores do time. Não é nem ritmo físico, não. É questão de... Ele é abaixo. Ele é tecnicamente abaixo. Ele e o Barreal, cara. O Barreal dá saudade. Barreal fez um golaço, né? Golaço. Jogou de lateral esquerdo. Ele só faz golaço. Mas aqui, eu falei isso no meu Instagram ontem. O Barreal não era ruim, mas não era isso tudo aqui. Mas ele seria útil. Não era isso tudo aqui. Ele seria, gente, a resenha tá ótima, a conversa tá boa. Acabou? Pra caramba. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!